Esse podcast faz parte da campanha O Podcast é Delas 2020. Conheça outros episódios procurando pela hashtag nas suas mídias sociais e incentive mais mulheres a fazer podcast. Eu tô me adentrando, né, no mundo dos otakus agora, mas já me peguei discutindo numa thread por causa de Naruto e me senti mais inclusa ainda. Pronto, agora você já está dentro. Esse buraco, ele não tem fim. Ah, nem me fala. Ai, meu Deus. Eu fico repassando na minha mente o momento que eu comecei a assistir Naruto e eu fico, meu Deus, não sei se eu me arrependo ou se foi um dos melhores momentos da minha vida. Naruto nos ensinou que o importante é o nosso jeito ninja. Sim. E o pior é que eu fiz uma pesquisa no meu Instagram na época, né? Eu acho que foi no meio do ano passado que aconteceu isso. Que eu quase não assistia anime nenhum. Os que eu assistia eram animes fechados, né? Que no momento eu tinha assistido Parasite. Que seja o Parasite, acho que é esse o nome. Que é bem fechadinho, acho que são 18 episódios. Isso. Aí tem outro que é... Eu esqueci o nome em japonês, mas é A Cidade Onde Só Eu Não Existo. Interessante. Eu acho que eu sei qual é. Diz que tem até um live action e que o live action é muito bom. Que é do garoto que fica indo entre o assassinato da mãe dele no futuro e quando ele era criança, algo do tipo. E acho que tinha sido isso. E um bem soft girl, que foi Nodame Cantabile, que foi o meu primeiro do primeiro, que é um casalzinho que toca música clássica. Aí eu falei assim, não, agora eu tenho que ir mais hard, né? Eu tenho que, tipo assim, chegar no... Botar a bandana. Aí eu falei assim, ou vai ser One Piece, ou vai ser Naruto. É um desses dois que eu preciso, tipo assim, começar. Aí eu fiz e One Piece ganhou. Mas aí eu sempre gostei muito de ninja. Aí eu, não, vou Naruto, porque eu cresci vendo filme de ninja, coisa assim, sempre gostei. Tá louca. Aí fui assistir, me apaixonei. E eu ficava muito chocada, porque eu acho que se eu tivesse assistido Naruto na minha adolescência, eu ia ser uma pessoa completamente diferente, sabe? Nossa, que visão. Eu falei assim, nossa, porque me tocou muito. Me tocou muito. E geralmente eu sou uma pessoa que eu me identifico mais com os coadjuvantes. Eu nunca senti atraída pelo principal, tipo assim, não atraída de romance, mas tipo de questão de vivência, de vida, do como ele se relaciona com as escolhas, coisas assim. Sempre me correlaciono com o alívio cômico do cara, sabe? Naruto foi bem diferente, porque eu ver ele, tipo, correr atrás do que ele quer, ele tá lá na merda, mas tá tentando o melhor dele, não é uma coisa que, tipo, eu fazia, mas é uma coisa que eu queria fazer, e se eu tivesse visto alguém fazendo, talvez eu, tipo, sim, vamos lá, você consegue. E na hora que eu vi isso, eu fiquei, tipo assim, muito triste. Eu falei assim, gente, eu precisava disso aqui na minha adolescência. Ou ia me ajudar muito, ou ia virar aqueles otaku estranhos. Porque tem otakus e otakus, né? E essa foi a nossa recomendação de Naruto. Assista você também. Gente, desculpa aí se eu ouvir os gritos, que os cachorros tá aqui. Sai! É o dia todo gritando. Eu acho que essa é a melhor parte, porque agora tu disse que tá morando bem no interior, né? Sim, sim. Aliás, deixa só a gente começar o podcast, que senão isso vai ficar muito maluco. Eu já estou imaginando como é que eu vou cortar isso aqui. Mas peraí, deixa eu só fazer a aberturinha pra gente ir papiando. Depois a gente volta no assunto dos animaizinhos. Oi, eu sou Bruno Trajano, esse é o Conversa é Essa, e hoje comigo eu estou muito feliz mesmo de estar voltando nesse 2020 com uma entrevista maravilhosa, com a querida, com a maravilhosa, com a talentosíssima, aí esse sou eu sendo jornalista, né? É claro, a Thaís, a @t.s.carmo lá do Instagram. Ela que é cartunista, ela que é jovem adulta e retrata na sua arte tudo aquilo que ela vive em sua vida. Oi. Muito obrigada pelo convite, primeiramente, né? Eu sou fã de podcast desde sempre. E é um sonho realizado ser convidada para falar em um. Muito obrigada também. Tu já tinha gravado alguma vez, não? Não. Ah, desculpa por estar estreando assim.
Que isso? Eu fiz uma entrevista pra Rádio Geek, que eu achei que ia ser um podcast, mas aí foi um vídeo. Fiquei triste. Boa. Mas foi ótimo. Assim, é muito bom que tu tenha falado que tu ouve podcast, porque é uma das preocupações que eu tenho, assim, às vezes, tipo, parece absurdo, né? Tipo, eu não sei se eu te falei, mas, tipo, eu sou do Ceará, né? Eu moro no interior do interior. Então, tipo, às vezes eu converso com a galera e aí, tipo, eu adoro essa ideia de que, tipo, a gente tá em realidades completamente diferentes, mas a gente se junta aqui, bate um papo e se transforma num conteúdo massa. Sim, e eu acho o podcast uma mídia muito, muito interessante. Ainda mais pra hoje em dia, que, tipo, a gente tem que fazer muita coisa, né? E é como se a gente fosse a televisão que minha avó deixava ligada pra não ficar sozinha. Boa, pra mim é um podcast hoje em dia. Aí você coloca lá e vai fazer suas coisas, né? No meu caso qual que é? My Favorite Murder. Aí fica varrendo a casa e eu vi os assassinatos. Coisa leve, coisa tranquila. Mas é bem complicado também, porque eu sou uma pessoa muito chata, né? É a tristeza da minha vida. Então são podcasts muito específicos que eu gosto. E o que todo mundo gosta, geralmente, pra mim, não funciona de jeito nenhum. E é triste, porque eu quero ouvir mais e eu não acho nem o que eu gosto. Boa. Agora tu achou um ótimo podcast, inclusive eu indico, se chama Conversa Essa, é apresentado pelo Bruno, ele é ótimo. Nossa, eu vou dar mais uma olhada. Fiquei sabendo tem tipo agora. só uns 4 episódios, o que é melhor ainda. Dá pra acompanhar desde o início, então. Pois é. Eu acho bacana porque tu falou isso, a questão de como tu é de verdade, eu achei maravilhoso, que eu achei uma apresentação sobre ti na página da Game XP, que diz o seguinte: cartunista formada em belas artes, taurina que não gosta muito de comer, dona de um cabelo gigante e mestrada em fazer caretas que se acha muito engraçada, mas que nem é tanto assim. Isso te resume bem? Sim. Tu tinha esquecido que tu tinha escrevido isso, né? Pra mim é muito chocante até hoje as pessoas me acharem engraçada. Aí eu lembro que eu fui notar, isso é muito... Nossa, eu lembro que eu fui notar que eu sou uma pessoa engraçada, que eu, tipo assim, parei e falei assim, eu realmente, eu sou engraçada. Foi quando eu fui pra Game XP, lá no Rio de Janeiro. Aí eu tava dividindo mesa com o Júnior, um trabalho incrível também. Acho que a arroba dele é FP Júnior. Ixi, gente, esqueci. Mas enfim. Se não for, vai ser. E eu falei alguma coisa que eu tava reclamando porque o evento tava muito ruim. É uma vibe completamente diferente de todos os eventos que eu fui. Aí na hora que eu fiz esse comentário, ele riu e não se aguentou e saiu água pelo nariz dele, assim, de tanto. Nossa. Aí ele, tipo assim, se deitou assim no chão, tipo assim, pá, água saindo do nariz. Eu, cacete, eu realmente sou engraçada, é isso mesmo que tá acontecendo. E, tipo, trabalhando com tirinhas de humor, já tinha feito o quê? 1 ano, 2 anos já, e eu não tinha me tocado nisso. Então... Poxa, e isso é interessante porque o teu perfil, assim, tu tem até uma palestra muito bacana que tu participou pro... Eu sei que é tu, a Nanatsu e o outro rapaz... Vocês falando sobre isso. E vocês estão falando exatamente sobre isso, sobre a questão do quadrinho e tudo. E assim, a tua parte, o teu momento em que tu tá ali dialogando, que tu tá falando sobre a coisa, é claro, sendo um excelente palestrante, é uma das partes mais divertidas assim, de assistir, sabe? Eu sempre soube que eu contava a história bem. Tipo, eu sempre notei que as pessoas paravam pra sentar pra ouvir, assim, desde que eu sou pequena. Eu começava a contar um caos, alguma coisa, o povo... E geralmente era coisa, tipo assim, que acontecia no meu dia normal, mas o jeito que eu contava, eles sentavam, assim, ó, pra começar a ouvir. E eu sempre quis ser palestrante, né? Desde pequena. E minha mãe, é o sonho dela, ela fala assim, filha, você tem que ser palestrante, olha pra você ver um monte de gente juntando em volta. E eu, ai, mãe, não sei, não consigo. Aí ainda tinha essa segurança, porque eu sabia que eu contava a história bem, né? Eu conversava bem, mas é muito... É como eu disse, né? Foi estranho pra mim também eu ter essa noção, ter dado esse clique só depois de muito tempo. E são coisas assim que você não espera que vai acontecer, né? Tipo, eu só fui notar há uns 6, 8 meses atrás, mas que meu trabalho não é ruim. Olha pra você ver isso. Eu acordei um dia... Isso é muito doido. Eu acordei um dia e tive esse clique. Eu falei assim, meu trabalho não é ruim. Meu desenho, eu estudei anos. E olha onde eu consegui
ele não é ruim. É óbvio que ele pode melhorar, mas não onde eu tô agora, meu trabalho é muito bom. Isso trabalhando há anos com desenho, e eu nunca, terapia. Tinha tido essa noção, sabe? Esse clique, tipo assim, eu sei que eu preciso melhorar, dá pra melhorar ainda, mas isso não desvaloriza o trabalho que eu tive até aqui, sabe? Isso não quer dizer que é ruim. Eu acho que também exige muito uma espécie de maturidade profissional / pessoal nisso, né? Isso também é verdade. Que eu acho que também começou a surgir isso em mim quando eu parei de olhar os meus trabalhos de colegas meus da área como uma competição e sim como uma referência, sabe? Porque é óbvio que eu sou uma pessoa que... Você viu minha palestra, né? Eu trabalho à base do ódio, então eu crio metas pra mim mesma que eu fico brigando com isso dentro de mim pra me conseguir meus goals, sabe? É como eu consigo crescer no que eu faço. Mas quando você consegue enxergar que o artista que postou a arte ali na sua timeline, ele não fez aquilo pra você se sentir mal. Ele fez aquilo e você pode usar aquilo pra ajudar a crescer. Eu acho que é uma mudança de pensamento tão grande, tão libertadora, que foi o que aconteceu comigo, né? Assim, ninguém tá aqui pra me fazer sentir. Eles estão aqui pra me dar um material pra me aprender a ser melhor. É porque, assim, agora que tu falou sobre isso, eu acabei refletindo de que, tipo, a gente é meio que ensinado a pensar sempre de maneira competitiva, né? E aí acaba que isso internaliza muito. E é desde pequeno, né? É tipo, o clássico que vai ter a festa de família, aí você tem 3 irmãos, aí chega lá, né? Mas ó, seu primo... Assim. E a pior parte é que essa comparação é tão injusta. Ai, gente, nem me deixe começar a falar dessas famílias. Sim. E é muito engraçado, porque recentemente assim, né? É um problema que vem de toda a família, tem esses probleminhas, mas na minha casa, minha mãe foi sempre muito boa na parte de exatas. Meu pai é muito bom também. E meu irmão também. Aí eu fui a única que nasceu, tipo assim, não indo pra exata, sabe? Sempre ali no outro canto da inteligência, vamos por assim dizer, né? Então eu cresci sabendo que eu era ruim em matemática. Que a inteligência lógica pra mim não funcionava, tipo assim, não era uma coisa que eu conseguia raciocinar rápido. Eu não conseguia resolver as coisas rapidamente igual eles. E quando... Nossa, isso é terrível. Minha mãe tinha papelaria quando eu era adolescente. E eu fui rebaixada, né? Que eu era mais velha, meu irmão é 6 anos mais novo que eu. Na época, acho que ele tinha uns 10, 11 anos, eu 16, 17, uma coisa assim. E com minha irmã mais velha, eu devia abrir o caixa da loja, fazer as contas, passar lá os negócios, tudo, né? Ok, mas aí eu era muito ruim nisso. E quem foi promovido pra gerente da loja foi meu irmão, com 10 anos. Ai, caramba, muito bom. Aí eu tirava o pó da loja e limpava. Ai. Muito nossa, bom. Mas aí eu ficava... Nossa, ele é muito bom. Ele é tipo... Eu sou uma pessoa que se a pessoa chegou lá e falava, eu quero hidrocor, eu ia dar o hidrocor. Aí, meu irmão vendendo é outra coisa. Eu quero hidrocor. Ele, olha, tem esses 3 modelos, você pode levar esse aqui, mas sua filha tem um cartaz? Porque um cartaz ela precisa, né? Mas ela tem um outra cor pra fazer o subtítulo? Vamos comprar outra cor aqui. Mas ela tem o durex pra colar o cartaz na parede? Aí a pessoa sai de lá com a compra do material pro ano todo pra criança. Se fosse eu vendia só hidrocor. Tenho que admitir que contrataria ele mesmo. Sim. E ele tipo, enquanto eu tava vendendo uma coisa do outro lado da loja, ele tava no balcão já fazendo a conta. Ele gritava a conta pra mim lá do balcão, porque eu não conseguia calcular lá. Eu tinha que vir atravessar a loja toda pra pegar a calculadora. Caramba. Então, aí eles sempre foram muito pra esse lado. E era tipo, todo mundo sabia que o Lucas, que é meu irmão, né? Ia, tipo, ir pra área da engenheiro, né? O arquiteto, essas coisas assim, que mexe com matemática, esses trem, né? E pra mim, ia ser o futuro ok. Por assim dizer. tipo, contanto que ela termine a escola. Tipo assim, é óbvio que eu ia ter, tipo assim, ia fazer várias coisas. Mas como o nosso sistema todo é baseado
na inteligência lógica, a gente cresce pensando nisso. Ninguém aprende que existem outros tipos de inteligência, né? Então, o meu futuro era ok. Aí, tipo... Isso porque eu ainda passei pra engenharia agronômica, né, na Federal. Eu não entrei pra Belas Artes. Hoje tu é formada em Belas Artes, mas tu já participou de outros cursos. Sim, eu fiz já 2 períodos de arquitetura, porque, como me disseram, eu ia desenhar e ganhar dinheiro. Ai, mentiras. Aí... Ainda existe arquiteto no mundo? Nossa, tem sobrando, porque o tanto que tem aqui vendendo sapato na minha cidade, porque não tem vaga, coitado. É porque eu pensei que tu tinha virado design. Hoje em dia tu é designer. Tipo, é muito doido isso, né? Porque quando eles falam em questão de escolher profissão, todas elas dependem também de você. Não é que você correndo atrás você já consegue, mas é tipo, é uma coisa que depende, né, também de você crescer na sua profissão. Pra você crescer, você também tem que, tipo, locomover. Não adianta você ser formado em medicina também e não dar seus pulos, sabe? Que eu já conheci médico também desempregado, sabe? Tipo isso. Não, com certeza. Tipo, eu sou muito contra o como é que eu vou dizer? Esse ideal de falar que basta se formar, sabe? Porque, tipo, sério, não é assim que funciona. É tipo... E foi isso, mais ou menos, que aconteceu, né? Como... Eu me formei, eu queria ir pra veterinária ou pra ser design de moda, eu queria ser estilista. Porque eu nunca, tipo, fui muito de ficar desenhando. Minha mãe sempre me colocou em cursos pra pintar pano de prato, pra fazer mosaico com casca de ovo, essas coisas assim, sabe? Você põe seu filho à tarde pra ele não ficar em casa, ocioso. Sim. Aí, mas eu nunca fui de desenhar em si mesmo. E eu gostava muito, era de costurar roupa de boneca, então eu achava que isso ia ser uma coisa interessante pra mim, né? Fazer design. Mas foi o cúmulo do absurdo pras minhas tias, que minha mãe me criou, eu e meu irmão sozinha, né? Certo, aí ela me criar, eu consegui formar, e na hora que eu fosse escolher pra ir pra faculdade, eu ia ser costureira. Aí eles falaram tanto, e eu disse assim, filha, você vai desenhar, também, mas aí você desenha prédio, você ganha dinheiro. Aí eu fiz 2 períodos de arquitetura, mas aí acabou que eu passei lá pra Federal, né, pra engenharia agronômica, que eu nem sabia o que era, mas eu tentei porque tinha mais vaga. Aí eu falei assim, tem mais chance de entrar, né, aí eu só fui descobrir depois. Aí eu descobri que eu era muito ruim, reprovava em tudo. Então acho que tu ainda não descobriu o que faz a agronomia, né? É mais ou menos isso, porque, por exemplo, eu nunca fui boa, tipo assim, nesse negócio de escola. Eu sempre fui Eita! Eu sempre fui a aluna mediana. Eu, tipo, pra que eu ia me esforçar pra tirar 15 se com 12 eu passava, sabe? É justo. Não é justo, não, Bruno, eu devia ter estudado. Ai, que ódio! Porque mesmo se eu tivesse escolhido sair da agronomia para Belas Artes, eu não queria que minha história fosse que eu reprovei química 3 vezes com 0. Sabe? E era umas coisas em que o professor chegava e a sala, tipo, com 180 alunos, aí ele, não vou passar isso aqui não, porque isso aqui você já viram no ensino médio. E eu, não, moça, ensino médio estava jogando Uno na sala. Eu não vi. Aí era um desastre. Aí quando eu tava lá no Rio, tava sozinha, não tinha ninguém em minha volta, sabe, falando nada. Eu comecei a tentar o processo para Belas Artes. E eu achava que eu nem ia passar, porque tinha prova de desenho, né? E uma vaga só para aluno de escola pública. E acabei que eu passei. Aí eu larguei engenharia lá, dando-se esse negócio. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Porque eu passei a minha vida inteira não querendo estudar, porque eu não tinha coisas que eu queria estudar, sabe? Aí eu entrei num curso que tinha coisas pra mim estudar. E tinha aquelas outras matérias que não me interessavam, mas eu estudando elas, eu ia chegar onde eu queria estudar, sabe? Então foi aí que eu aprendi a sentar, pela primeira vez na minha vida, aos 19, 20 anos, sentar e estudar. E ver que eu, tipo assim... eu só fui ter essa consciência também, porque eu tava lá e tava fazendo o curso que eu gostava. Mas eu também não tinha me tocado que se eu fizesse só o que o professor pedisse, eu não ia
crescer, eu não ia me destacar, eu não ia passar para uma entrevista, né? Eu ia estar lá com meus colegas e elas iam ser melhor do que eu. Eu tava continuando a ser mediana, mesmo no curso que eu gostava e tava amando estar ali. Que aí começou também, que eu comecei a estudar por fora. Eu pegava livros do Scott McCloud, que quadrinho sempre me interessou muito, li todos os livros dele, marcava assim, olha, tudo que tinha de interesse que eu queria aplicar no meu trabalho. Comecei a ler quadrinhos pra mim usar ele como referência, não só como passatempo, sabe? Que antes eu lia por ler, mas aí eu comecei a ler e falei assim, como que tá disposto esse personagem? Por que ele tá usando o balão desse lado? Como que funciona artistas que usam sem cenário, com cenário? Qual é a dinâmica? Aí isso começou eu estudar coisas que era fora da faculdade, né? Que é óbvio que hoje, a base que eu tive na faculdade me ajudou em muita coisa, mas o que eu faço hoje em dia, eu não aprendi dentro da faculdade. Isso é muito doido. Sim. Eu até sempre falo sobre isso, em questão de... Quando eu falo assim, em questão de faculdade mesmo, porque eu sinto que a experiência da universidade é uma experiência que as pessoas devem ter, realmente, porque abre muito a cabeça, principalmente quando a gente mora no interior, quando a gente é mais, digamos, afastado dos grandes centros. É muito interessante estar naquele meio ali de gente tão diferente, mas no final das contas, não é lá que tá, digamos, a essência do conhecimento e etc, etc, etc. É muito real. Eu falo até hoje que, eu acho que uma experiência de vida, Bruno, pra todo mundo que existe, é você sair da casa dos seus pais e morar num alojamento. Nossa, eu morei 6 anos no Rio de Janeiro, né? Esses 6 anos, eu morava no alojamento disponibilizado pela universidade. E ali era quem, pessoas com situações mais baixas, de baixa renda, né? Que ia para ali, passado pelo edital da universidade. Então, você não escolhe com quem você vai morar. Você não sabe de onde que a pessoa tá vindo. Mas você sabe que existe 3 cômodos e vai morar 8 meninas ali. E vocês têm que se dar bem, porque se você não se dá bem, você vai morar na rua. E se você não quiser morar na rua, você vai ter que morar com aquela pessoa de qualquer jeito. Então você tem que, achar uma forma de tudo funcionar. E isso foi, a coisa que mais me abriu a mente, que me fez crescer como pessoa, foi ter que morar 6 anos todos os dias com 7 mulheres e aprender a lidar, ter um ambiente de paz pra todo mundo, sabe? Ter uma mente sã. Foi uma luta, que era pessoas, completamente diferentes, histórias completamente diferentes, com religiões e crenças completamente diferentes. E na hora que eu cheguei lá, minha mente, explodiu. Com tanta informação e como de pessoas que eu tinha que aprender a lidar, sabe? Então, acho que você aceita mais as pessoas, sabe? E o mundo, assim, de uma forma completamente diferente. Porque é diferente, se eu ir lá comprar um apartamento e chamar 4 pessoas pra estar ali. É óbvio que vai ser uma vivência, né? Mas se deu errado, você joga a pessoa pra fora. Ou você muda dali e vai pra outro canto, ou você coloca outra pessoa no lugar, né? E lá não podia acontecer isso. E além de eu dividir a casa, esse apartamentinho, né, com 8 meninas, o banheiro era coletivo. Então, a parte de tomar banho, de lavar a louça, de usar os toaletes, era dividido com mais de 90 meninas. Nossa! Então, eu acho que devia entrar pro meu currículo morar no alojamento, que aquilo ali, eu tive um relacionamento de 6 anos de sucesso com aquelas meninas do meu quarto. Eu devia contar por alguma coisa, que ninguém se matou, teve umas brigas, mas foi tudo resolvido na paz, com reuniões e atas. Eu acho que eu concordo demais. Agora eu vou estipular isso a partir de agora. Precisamos ter lá no currículo, no LinkedIn, uma aba só. Pessoas que eu poderia, mas não matei. Sim, exatamente. E é muito interessante porque aqui no Brasil não existe um valor pesado nisso, né? No caso que eu tô falando é de trabalho voluntariado. Que, por exemplo, quando eu tava lá no Rio de Janeiro, eu sou muito faladeira, né? Eu sou pra frente, eu chego. Eu acredito que eu sou uma pessoa muito simpática, mas ao mesmo tempo eu sou muito antipática. Então, essas posições
pra mim tomar decisões, funciona pra mim porque ao mesmo tempo que eu vou saber falar com a pessoa, eu também vou conseguir cortar ela, sabe? Vamos por assim dizer. Isso eu aprendi também quando eu tava lá, né? Porque eu era muito retardada antes, né? Achava que tava correndo a barriga. Mas aí, o que aconteceu? O andar me elegeu pra ser representante. Então, tipo, nesse andar todo onde tinha essas 90 meninas, eu era a pessoa que tinha que fazer a reunião pra falar sobre os problemas, fazer as atas sobre o que foi discutido, fazer votações para ver como melhorava o nosso convívio, falar com o reitor dos assuntos estudantes, essas coisas assim, né? E eu trabalhei com isso durante 5 anos. Sem nenhuma reclamação, tipo síndica mesmo, resolvendo os paranauê tudo, conseguindo câmera para colocar no prédio, segurança para ir para Langaçã. Esse negócio tudo. E isso é um trabalho de 5 anos foda, de voluntariado, que não tem valor nenhum no Brasil. Mas tipo assim, não tem peso. Posso estar generalizando, às vezes tem algumas empresas aí que valorizam sim, me desculpem. Mas eu acho que não nesse sentido aí. Talvez entrasse, por exemplo, eu lembro da oportunidade em que eu vi que, por exemplo, se eu fosse ser voluntário na biblioteca da escola e conseguisse alguma declaração, tá bonitinha lá, isso ia contar de alguma maneira, tá entendendo? Tipo, só como isso. Mas eu acho que o teu caso específico não entraria. E tipo, quando eu cheguei na faculdade, eu fui numa palestra, que eu ia nas palestras de todo mundo. Eu fui parar numa palestra de engenharia agrícola. Nossa, tu era muito boa. Tipo, eu via a palestra grudada na parede, eu ia. Aí eu tava em tudo quanto é palestra do meu prédio lá, do meu curso. Aí eu fui parar nessa palestra de agrícola e ele falou que ele foi participar de uma entrevista numa empresa multinacional, que negócio todo, não sei, enfim, era uma empresa que é pelo mundo inteiro, sabe? Eles estavam aí. E a sede deles era nos Estados Unidos. Aí ele foi lá pra finalizar a entrevista. E ficou entre ele e um outro candidato. Aí eles fizeram a entrevista, ele sabia que só tinha eles dois, aí ele não conseguiu a vaga. Aí ele foi lá e falou assim, olha, eu sei que a gente tava entre nós dois, o meu currículo é muito bom, e alguma coisa me fez ser excluído e o outro ganhar. O que foi isso? Aí sabe o que era? O outro rapaz tinha sido escoteiro quando era criança. Nossa, é verdade. E conta como trabalho voluntário para a comunidade nos Estados Unidos. Aí ele perdeu. Verdade. Aí eu pensei, cacete, olha pra você ver. Que doideira, deve ter dado um ódio no coração dele. Falando em ódio, eu acho que é um dos elementos mais interessantes. Assim, mais uma vez, eu sugiro que quem quer que esteja ouvindo isso agora, assiste depois dessa palestra que ela participou, que a Thaís participou. Eu acho ela muito divertida, uma palestra muito boa. Em um determinado momento, tu comenta que, tipo, tu ingressou na questão de desenhar muito na questão por causa do ódio, né? E assim, eu acho que a tua história é a melhor história de origem de super vilão, ou super-herói, se tu quiser ser besta, né? Mas é a melhor história de super vilão, assim, origem de super vilão, melhor história. Tipo, nossa, é muito verdade isso. É tipo anti-herói mesmo, né? Tem tudo pra ir pro lado do mal, mas tá ali se forçando a ficar do lado do bem. Assim, ai, que raiva, eu tô aqui, olha, o ódio escorrendo, o veneno pingando, mas não. Eu tinha feito a pauta e até eu escrevi que, tipo, o teu superpoder é a arte do ódio. Porque ou tu desenha muito bem, né, e aí trabalhando o ódio, botando o ódio pra fora e desenhando um trabalho foda, ou o teu desenho causa ódio. Eu sempre tive... Eu acho que isso é um problema com todo mundo, né? As pessoas me interpretavam mal. Eu acho que isso acontece com muitas pessoas. Então... É verdade. Tipo, às vezes a gente só empurrou a pessoa da escada e a pessoa acha que a gente tentou matar ela, né? Tipo, não! Era um experimento. Né? Você morreu, foi tipo... Foi uma consequência, mas não era pra isso. Ai... Né, pelo amor de Deus. E no momento que existem vários momentos na minha vida, né?
Na história ainda que eu contei naquela palestra, pulou vários momentos de ódios fatídicos, assim, no meu crescimento como pessoa. E na época da faculdade, que foi o que me deu o baque pra mim, tipo, sair, sabe, tipo, tirar minha bunda do sofá e fazer as coisas, que se eu não fizesse por mim, eu não ia conseguir as coisas. Foi quando eu comecei a notar como que as pessoas me enxergavam. Que é uma coisa que eu sempre falo, que você ter um autoconhecimento de você mesmo é uma coisa muito importante. E que eu fui aprender muito velha já. E eu acho que é muito necessário você parar de tempo em tempo e se autoanalisar, sabe? Como você vê certos assuntos, o que você gosta, porque isso muda de tempo em tempo também, né? E foi isso que eu fiz naquela época. E eu tinha muita raiva, Bruno, das pessoas pegarem meu desenho. Ai, que lindo tá aí seu desenho, que fofo. Ai, que coisa gracinha, ai, que lindinho, olha essa bochechinha. Que merda. Nossa, que ódio. Porque eu sempre fui muitas coisas. Mas fofa não era o meu 90%. Ah, ok. Aí eu tava muito nervosa com isso. Eu falei assim, que porcaria de imagem que eu tô passando. Fofa, cacete. Não quero isso. Aí eu comecei, tipo, entrar, assim, num momento muito dark da minha faculdade. Isso na Belas Artes. Isso na Belas Artes. Já faltava, acho que 1 ano e meio pra me formar. Aí eu tava meio desesperada também, né? Porque meu diploma tava chegando. E eu não tava fazendo nada da vida. E... Até aí resumiu aluno de faculdade. Exatamente. Aí eu comecei, tipo, ter esse choque de realidade. E eu não gostava de como as pessoas me viam. E eu não queria sair dali daquele jeito, sabe? Então, assim, o que eu sou? Eu sou muitas coisas. Mas quais são os meus pontos fortes? Eu sou engraçada. Então, isso poderia ser um ponto muito mais forte pra mim do que fofo, sabe? Porque hoje em dia, meu trabalho também é considerado fofo. Algumas pessoas falam isso comigo, mas o ponto alto dele é o humor. Então, sim. Tá ok. Aí, eu comecei a pensar sobre isso, porque eu sempre gostei muito de... eu lia muito... Tem um artista no Instagram, Eric Talbot, acho que é isso. E ele desenha umas caveiras muito sinistras, assim, umas formas, assim, de monstros. E ele era, tipo, meu artista favorito. Aí eu seguia Isso eram minhas referências principais na época, né? Seguia o Scott Young também, que os desenhos deles até tem, tipo assim, um traço mais fofo, mas é bem dark também, que eu gostava muito do I Hate Fairyland, que é da menininha psicopata. Aí, e tinha o John Kane? Eu posso estar errando. Mas era um artista que ele desenhava em post-its. E era uns desenhos dos monstros que comia crianças. E eu amava. E essas eram minhas referências. Era eles que eu olhava, aí saía um desenho fofo. Ai, Bruno. Aí eu não entendi o que estava acontecendo. Porque eu tinha que misturar aquilo. Aí eu vi que, tipo, se eu pegasse um humor e uma coisa mais seca, sabe? Um humor seco, uma coisa assim meio trágica, mas com humor ali, sabe? Eu falei assim, é isso. Aí eu comecei a desenhar igual uma doida. E eu desenhava assim, sem pensar. Eu vi uma palestra com o... Gente, eu esqueci o nome de todo mundo. Daniel Oliveira, que é o de Character Design, foda. Eu acho que é esse o nome dele. Da Quanta, ele dá curso da Quanta de design de personagens, ele é perfeito. Okay. E ele falou que o que fez ele desprender desse medo de sketchbook foi ele começar a desenhar com caneta. Que aí quando você errava, você passava pro próximo, porque não tinha como você apagar e voltar ali. Então, eu queria ter quantidade de desenho, eu queria evoluir mais rápido, eu não queria ficar mais presa, apagando e voltando no desenho só. Aí eu comecei a pegar a tática dele, eu vou pegar de caneta. E eu começava a desenhar assim muito rápido. E umas coisas muito sinistras. Nossa, meu sketchbook nessa época é muito sinistra. Tipo assim, são fogueiras e corpos sendo jogados dentro dela. Geralmente os corpos que estavam sendo mutilados, eu desenhava eu mesma, né? Então é bem perturbador também isso. Nossa, que legal. Quer dizer...
Essa linha tênue, né? Tipo assim, é legal, mas, garota, por favor, né? Aí eu comecei a desenhar muito desesperadamente, eu querendo achar uma linguagem que funcionava pra mim. Aí eu fiz depois de rabiscar muito, eu virei para um lado da página assim e desenhei o formato, tipo assim, de mim sentada. E eu queria fazer ela coberta de ratos. Olha, você vê. Certo. Aí eu fiz um monte de rabisco lá para representar o rato. Aí eu vi que ali o formato que eu usei de simplificação para o rato foi interessante. Então eu fui para outra página e comecei a desenhar só variações daquele mesmo rato. Aí eu comecei a desenhar variações daquele rato com uma faca gigante, com ele derramando veneno em potes. Eu tava bem dark essa época. Uhum. Aí eu falei assim, que perfeito. Eu amei aquilo e comecei a desenhar ele. Aí as pessoas, começou a acontecer um momento assim na minha vida que foi perfeito, muito marcante, que eu sempre quis. Que foi as pessoas quererem ver o meu sketchbook. Quererem ver o que eu estava desenhando. E quando elas pegavam ver e olhar, elas se apaixonavam pelo personagem. Mesmo, tipo assim, ele não tendo história nenhuma, ser só o rabisco lá. E elas gostavam muito. Aí eu comecei a desenvolver ele. E desenvolvi ele, que é o Boris. E a menina, que é o alívio cômico. Que é a bestinha, a coisinha, e ele é o rato psicopata. Aí tá essa ideia engavetada ainda aí, que eu trabalhei com ela na faculdade durante um tempo. Que era exatamente... Mas ele tem esse formato mais, digamos, realista? Ou ele é mais próximo do cartão que faz hoje? É cartunesco. E é um projeto que eu quero muito mexer, e eu só não mexi nele até hoje, porque eu acho ele tão perfeito na minha mente que eu tenho medo de estragar. É bem triste, sabe? Porque existem esses projetos, né? Que tipo, eu tenho ideia pra 4 HQs, vamos supor. Mas essa do Boris é a que eu amo mais, então eu não consigo mexer nela. E é uma coisa que eu tenho que trabalhar muito. Que é o que eu tô fazendo, porque eu sempre me dou desculpas, tipo... eu não faço porque eu não sei desenhar cenários. Eu não porque eu não sei colorir. Aí, quando eu terminei a Comic Con agora, eu falei assim, Thaís, é desculpas, né? Então, ó, tô aqui pagando pra você o curso de cenário, tô aqui pagando pra você o curso de cor. Essas desculpas você não vai ter mais, você tá estudando isso. Aí, em janeiro agora, eu fui lá e fiz o curso, né, de cenário e cor, que é pra mim começar a tirar esse medo de mim pra mim trabalhar nesse projeto. Porque ele é incrível, incrível, e é uma coisa assim que eu olho e eu falo assim, nossa, todo mundo vai amar também, vai vender muito, pode virar uma série de desenho, vai ser perfeita, vai amar. As criancinhas vai estar usando camisa na escola, é desse jeito. Esse é o goal desse projeto meu. Então, por ele ser desse tamanho dentro de mim, eu não quero estragar ele. Olha pra você ver. Entendi. Então, assim, inclusive eu conheço uma psicóloga muito boa. Isso você precisa. Mas, cara, nossa. Esse projeto, nossa, parece muito, muito legal. E, assim, eu acho que tu consegue, pelo menos eu já consigo imaginar, tu vai alcançar 2 coisas muito importantes, né? Eu acho que a primeira é variedade, porque de cara, assim, o teu Instagram hoje, ele é maravilhoso, eu acho ele muito interessante. E tu consegue variar um pouco com a tua vida pessoal, né? E eu acho que isso é muito importante. Tipo, tu falou em questão de trabalhar um pouco desse lado mais dark, esse humor mais seco. E, cara, eu consigo imaginar o teu perfil, pelo menos pelo pouco que a gente já conversou, eu consigo ver que tu tem um time pra isso, sabe? Sim, eu também acho, é uma área que eu queria muito explorar, né? Aí eu comecei... tava fazendo uns rascunhos de algumas tirinhas not safe for work, pra colocar no Twitter, né? Que eu falei assim, eu não posso colocar no meu Instagram, porque hoje em dia eu tenho muito público jovem no meu Instagram. O que é uma loucura pra mim. E o Instagram é puritano, né? Exatamente. E é uma loucura pra mim, porque eu sempre achei que eu ia atingir mulheres da minha idade, sabe? Tipo, entre 20 e 30 anos. E eu tenho muitas, muitas meninas de 12, 16 anos, que a mãe delas segue meu perfil e coloca elas pra seguir.
Então, virou uma coisa assim que eu nem acredito, né, até hoje, o tanto que meu Instagram cresceu e a diversidade de público que eu tenho lá. Aí eu falei assim, eu não posso postar isso lá. Então é uma coisa que eu sempre quis fazer, né? Aí fiz umas 2, assim, e postei só uma lá no Twitter pra mim ver, tipo assim, o que o pessoal achava. Porque é um estilo, né, tipo, de cartoon que eu não sei se funcionaria bem pra mais 18, mas fui lá e fiz. Aí o povo teve uma recepção assim, nossa, adorei, meu Deus, que chocante ver seu estilo falando sobre isso. Aí um garoto falou assim, nossa, você já pensou em fazer terror? Porque eu acho que ia ficar, tipo, perfeito. E eu, sim, eu preciso. Alguém tocou na gaveta lá, bem no fundo da minha alma. Mas tu pretende manter sempre o tom cartunesco? Ah, sim. Quero sim, que a mídia, olha, não, é o formato que é confortável pra mim. Eu acho que eu tenho que trabalhar mais que é uma coisa que é muito pobre no meu trabalho, é diversidade de corpo, altura, porque eu custo colocar outro personagem junto, né, porque geralmente eu sou a minha personagem é o centro principal, né, que me representa, e isso foi já pensado pra ser mais fácil pra mim trabalhar, né, mas eu tenho que trabalhar essa parte mais de diversidade de corpo, de alturas, de coisas assim que não tem no meu trabalho. Aí eu acho que vai dar um up também do formatos que... Nesse caso, tu pretende fazer mais terror, mais uma história fechada ou tirinhas também? Então, esse também é o meu medo, né? Que eu tenho vários medos. E um medo deles é porque a tirinha, ela tem um timing completamente diferente de uma história mais longa, né? E eu fico muito feliz em ver que eu tenho vários problemas, eu posso não ser genial todas as vezes, o que é normal, mas o meu timing para fazer tirinhas é bom. Então, isso foi uma coisa que eu demorei muito para pegar, que é o seguinte, a gente tá trabalhando com internet, todo mundo vê as coisas muito rápido. Então, eu tenho que passar a minha ideia o mais rápido possível e o mais sucinta possível. Que é assim que eu trabalho com tirinha na internet e é o jeito que funciona melhor. Porque o conteúdo que eu consumo de quadrinhos no Instagram é desse jeito, né? Então, eu sempre pego a ideia da tirinha que eu tenho e sintetizo ela para o mínimo de palavras possíveis. O mínimo. Se eu vou lá e diminuo ela um pouco, eu sei que eu tenho como diminuir mais. Toda ideia que você tem como diminuir ela, né? Então eu sintetizo aquilo tudo e faço a tirinha. Isso não funciona para um HQ longo. Eu não preciso sintetizar as coisas. Eu posso escrever as coisas, mas aí eu não consigo. Sim. Eu não consigo. Eu vejo um balão com 4 linhas, eu fico irritada, num estado de agonia, Bruno. Eu falo assim, meu Deus do céu, que monte de texto, que agonia. É desse jeito. Aí, Nossa, muito bom. Eu preciso, e é o que eu tô fazendo agora, né? Eu tô começando a trabalhar num projeto agora, que é histórias curtas. Que aí, tipo, não é HQ de 30 páginas, mas é uma historinha de 2 páginas. Já é maior do que um de 4 quadros que eu tô acostumada. Então eu tô indo, tipo assim, de passinhos de bebê pra mim me sentir confortável pra me fazer algo mais longo. Porque é muito complicado pra mim. Atualmente, então, tu tá trabalhando nessa outra ideia e ela já vai ser terror. Não, ainda não. Porque aí entra outro medo meu. Oh, meu Deus. Porque eu não sei como escrever roteiros. Saca? Ah, tá. Eu não sei como... E eu fui aprender isso quando eu fiz aula de animação na faculdade, né? Eu preciso fechar um universo pra ele ser crível. Saca? Sim. Então, aonde que essa história vai se passar? Onde é o ambiente? Qual que é a casa que ele vai ter? O que vai ter dentro da casa? Qual que é a personalidade dele? Qual que é a personalidade do vizinho na frente dele? Porque eu não posso escrever ao Léo. Porque o vizinho da frente, ele pode ser ranzinzo, o outro é mais meigo, coisa assim. Eles não têm todas as mesmas personalidades. Eu não posso colocar a minha personalidade em todos, senão não fica uma coisa crível, sabe?
Então, por enquanto, existe esse medo em mim ainda, que eu estou procurando fazer um curso de roteiro também e de criação de mundos. Uhum. Mas o projeto que eu tô trabalhando agora é... segredo revelando aqui. São histórias da família da minha mãe, daqui do interior de Minas. Eles são 12 irmãos. Aí eu vou pegar uma história de cada irmão, na época que eles eram pequenos, que eles moram aqui, né? E vou ilustrar ela. E aí já é algo pra mim aprender a trabalhar. Eu sou muito racional, sabe, nas minhas escolhas de vida. Então, pra mim, eu falei comigo mesma. Meus tios, eles são todos diferentes um do outro, né? Então, eu sentar com cada um deles, ouvir a história e ilustrar aquilo, eu vou estar ilustrando uma realidade diferente. Isso vai me ajudar a criar personagens, né, críveis, pra pessoa, tipo, se identificar, que sejam reais. Então, já tem um universo, já tem onde se passa. Então, já é, tipo, meio caminho andado a questão. O material já tá aqui, o roteiro já tá aqui. Então, poxa, eu tô trabalhando isso agora. E é muito legal, cara, porque minha mãe, ela cresceu aqui, e é época de ditadura ainda, mas como é que é interior de Minas, eles, tipo, nem sentiram. Pra eles não tava acontecendo nada. Aí era só... eles iam pra roça, plantavam os negócios, vendia lenha. É um negócio bem, bem interiorzão mesmo, sabe? Tipo, de correndo em grutas. Aí eu acho que é uma coisa interessante que o pessoal tem como é que fala? Eles querem saber mais sobre isso, porque a gente teve um momento em nossa vida que a gente queria muito sair do interior, da vida pacata, pra gente ir pra cidade grande. Isso acontece ainda hoje em dia. Eu não tô generalizando. Mas também existe muito a pessoa que tá lá, na correria do dia a dia, e quer largar tudo aquilo pra vir viver, tipo, começar a trabalhar 8 horas da manhã, poder ir a pé pro trabalho dela, sabe? Aí, e eu fui perceber isso quando eu vim pra cá e comecei a postar meus histories. Que eu comecei a mostrar a minha vida lá, molhando a horta lá na beira do rio. E foi tipo um choque pra mim. Pra mim todo mundo ia achar muito chato. Nossa, eles vão me odiar agora, porque eu vou mostrar aqui capinando os milho. Aí não, todo mundo, nossa, ai que vida incrível. E eu, então tá, né? Tá todo mundo gostando. E é muito engraçado como isso também me ajudou a querer ficar aqui no interior também, né? Que eu tava numa dúvida muito grande se eu continuava aqui ou ia pra São Paulo. Porque parecia que eu viver no interior nos meus 25 anos, eu tava tendo vida muito fácil pra minha idade nos 25 anos. Eu devia estar sofrendo mais, sabe? Ah, tá. A ideia é que pra você conseguir algo que você tem... Pra você tem que sofrer muito. Pois é. E eu acordava aqui de boas, ia brincar com meu cachorro. Eles corriam aqui o quintal todo, ia lá molhar minha horta. Aí chegava e ia desenhar. Aí ia pra debaixo do pé de manga café. E parecia que minha vida tava muito fácil. E eu não podia viver assim nos 25 anos. Rola uma culpa, né? E é muito, tipo assim, acabou sendo verdade em alguns ângulos, porque aconteceu o que eu falei, né? Eu me... Como fala? Acomodou. Isso, eu me acomodei. Eu não queria... Eu não quero aprender coisas novas. Tá acontecendo, né? E quando você tá na cidade grande, você nem sente você fazendo as coisas. E acontecia muito isso também quando eu morava no Rio de Janeiro. Aí eu acho que depois de tantos anos de eu morando fora, que eu tive que me virar nos 30 lá, passar os perrengues que eu passei, eu tava cansada. Eu cheguei aqui, eu fiquei, tipo, estafada, sabe? Mas aí agora eu tô tentando. E aconteceu também que quando eu formei na faculdade, eu fui pro Chile. E tive uma experiência muito ruim. Muito, muito, muito ruim. E é uma coisa que tô, tipo, realmente traumatizada. E eu não penso nem em sair do país mais. Nem tão cedo. Foi um período muito negro na minha história. E é muito sinistro porque nada contra o Chile.
sabe? Eu acho que foi uma coisa, tipo, muito que aconteceu dentro de mim, sabe? E eu não... Sim. E eu não imaginava que eu podia me tornar aquela pessoa. Eu fiquei uma pessoa muito triste. Eu não levantava da cama. Eu não queria falar com ninguém. Eu não queria ver a luz batendo em mim, sabe? Então, você ser uma pessoa que você é conhecida por você ser bem-humorada, por você ser simpática, por você conseguir conversar com todo mundo, por você gostar de sair, conhecer coisas novas. Quando isso foi tirado de mim, pareceu que tirou minha identidade, sabe? Aí eu despenquei e eu não sabia o porquê e até hoje eu não sei o porquê. Eu tava lá e depois de uma semana eu acordei assim e eu não sabia o que estava acontecendo. E eu fui notar isso, né? Eu ia ficar lá 3 meses. E foi tudo muito rápido. Eu fiquei lá 1 mês. E no final do mês eu notei isso em mim, sabe? Como que é eu ser uma pessoa cheia das gracinhas, que sempre conta piadinhas pra sair de situações, sabe? Não tem ninguém pra rir. Ah, ok. Eu não falava espanhol muito bem, né? Não falo, na verdade. E ok que tinha uns brasileiros lá, mas tipo, não era que batia comigo, sabe? Porque tem pessoas que você não bate. Sim. Aí eu me vi minha identidade tirada. E na hora que eu vi, eu tava tipo assim, apagada. Eu não conseguia desenhar, não conseguia sair, eu não conseguia me ver aberta para as novas coisas que eu podia estar, sabe, lá. Aí eu vim embora. Vim embora, mas tipo assim, traumatizada. Aí minha amiga me chamando, que ela vai pra Itália agora. Ela, ai, Thaís, vem aqui ficar uns tempo comigo na Itália, que não sei o que lá. Parece lindo, Bruno. Nossa, deve ser ótimo, mas eu não quero. Sim, eu sei. Traumatizadíssima, não quero. Na hora que eu penso que pra mim viajar um pouco mais longe, eu tenho que, tipo, pensar muito, porque são coisas assim que quando eu fui fazer essa viagem, acabou comigo e eu não preciso de um psicólogo, sabe? Não, é muito justo isso, até porque eu sou esse tipo de pessoa que eu já falei em outros episódios aqui do podcast, que eu sofro com depressão e existe essa questão de que às vezes você se sente tão fora de contexto, tão fora de um ambiente minimamente sustentável, que, sério, não importa o que aconteça, não importa que seja o sonho de viajar para fora do país ou essa coisa toda, você não se sente bem. Sim, e tipo, é muita loucura também, porque quando eu olho, porque ninguém entende, a não ser eu, sabe? Porque se você for pegar a história assim por fora, eu fui convidada para ir lá para um hostel para me pintar um mural com a minha arte lá. Aí eu ia ficar sem pagar a estadia, ia pagar fazendo murais com desenhos no hostel. E eu ia conhecer outro país. Era a minha primeira viagem para fora do país. Então, e o Chile tem aquela cultura toda muito bonita, né? Tem muitos artistas, ilustradores muito grandes, chilenos, que é tipo, é imenso, sério. Você vai olhar a história da ilustração, tem muitos ilustradores chilenos, tem vários eventos sobre isso lá. Então, quando você para e olha assim, era pra minha viagem ser linda. Era pra ser perfeita. Você não vai sair pra uma viagem pro exterior a primeira vez e vai imaginar que vai ser horrível. Você vai voltar traumatizado. Não é pra acontecer isso. Aí, quando eu via que, tipo, aquilo tava me destruindo, era mais difícil aceitar ainda. Até hoje é difícil me aceitar o porquê que aconteceu isso comigo. Eu não consigo entender. Mas aí, fazer o quê, né? Nem toda experiência vai ser perfeita na nossa vida, né? Eu acho interessante tu ter comentado isso, porque usando até de exemplo, o que acontece é meio que a expectativa que os outros geram sobre a experiência, e aí pode ser qualquer experiência, versus como a gente, enquanto indivíduo, se sente na experiência, né? E assim, a gente vai depender muito de
do momento que a gente está vivendo, de como a gente está vivendo, ou se a gente está preparado para usufruir daquilo, né? Eu falei antes que eu sou muito... às vezes eu falo muito mal de universidade e todas essas coisas, porque eu me vi numa situação, não vou dizer parecida, mas eu vou dizer que lembra um pouco, que, por exemplo, eu estava fazendo um curso de universidade, eu tinha um emprego fixo, eu estava com uma bolsa na universidade, eu tinha a oportunidade de escrever um artigo e o meu projeto de TCC baseado no meu assunto, no meu tema, ou seja, eu tinha tudo que todo mundo da academia e todo mundo da vida real, entre aspas, achava perfeito, sabe? Mas eu não estava bem. Eu não conseguia sentir aquilo que as pessoas diziam que eu tinha que estar sentindo, do tipo, é tudo que as pessoas sempre querem, é tudo que as pessoas sonham, é você trabalhar com o que você gosta e tal. E realmente, mas eu não conseguia sentir, eu não conseguia conectar. Eu sei exatamente isso. É o mesmo sentimento. É exatamente isso mesmo. Aí, tô aqui tentando viver minha pós-vida. Aí quando eu fiquei lá traumatizada por conta dessa viagem, né? Tinha acabado de me formar, porque é muito lindo também você vendo assim por fora. Eu passei na universidade, meu curso é o que eu quero fazer. Depois de um tempo, né? Mudei para Belas Artes, era o curso que eu queria fazer. Eu não pago para morar lá, eu tenho alojamento. Eu não pago a comida, eu tenho um restaurante. E olhando assim de fora, parece ser ótimo. Mas eu tava num estado sozinha, nunca tinha ido, eu só fui lá pra estudar. E, assim, minha primeira experiência foi chegar na faculdade, sabe? Eu tive que morar com um monte de pessoas estranhas, aprender a lidar com tudo. Esquisita não, né? Porque todos são esquisitos em algum nível. Mas eu tenho que lidar com tudo isso e ter que, tipo, me virar sozinha pra me resolver tudo. Que eu tinha, 18 anos e não tinha morado sozinha na cidade grande. Então, passei os últimos 6 anos fazendo meus docinhos lá pra mim, vendendo em sala de aula pra mim poder comprar um Kim. Sim. Tentando trabalhar no restaurante da universidade pra mim ganhar R$100 por mês pra mim poder comprar um cinema. Você morar 6 anos lá no Rio de Janeiro, mas não ter dinheiro pra ir na praia e uma vez no ano, sabe? Então, esse tipo de coisa não conta, né? Esse tipo de dificuldade não aparece quando você fala a história por cima, vê por fora. Então, na hora que eu me formei, eu tava estafada. Eu só queria, tipo assim, parar, sabe? Deitar assim e saber que eu ia acordar no outro dia e eu não precisava mais me preocupar com o que eu ia comer, me preocupar em saber o que eu falar direitinho, porque se eu falasse alguma coisa com a entonação maldosa, coisa assim, podia dar problema onde eu morava. Então, eu simplesmente vim pro interior e fiquei aqui. Eu falei assim, não, eu preciso de um tempo, minha mente. Aí, tipo, me joguei. Descansar. Eu fiquei uns 2 meses. E funcionou, né? Me deu uma nova visão das coisas. É porque eu acho que é um dos pontos mais positivos, digamos assim, porque aquilo que tu falou, as pessoas, elas pintam essa realidade da universidade, do trabalho, por aí vai, como se fosse a experiência que primeiro você precisa cumprir, e outra, eles glorificam essas dores como se dissessem, tipo, tem que passar por isso mesmo, senão você não pode dizer que viveu. Quando na realidade, não, cara. Aquilo tá errado. Você não precisa... Tipo, o certo não é sofrer tanto pra isso. E eu acho que não é o que funcionou pra você, ou o que você acha que funciona pra você, que vai funcionar pro outro, né? Exato. Então, cada um tem que passar por uma experiência de vida e tentando, né, pra saber o que vai funcionar pra ele. Porque eu falava muito isso, porque meu irmão, ele é completamente diferente. E pra mim crescer como pessoa, pra mim melhorar, eu tive que sair de casa, eu tive que morar com essas meninas, que elas são perfeitas, estão todas
coração, não tive problema com nenhuma delas. E tenho certeza que teve momentos que ela me odiou, como eu tive um momento que queria dar na cara de todo mundo também, sabe? Porque é normal. Uhum. E isso me fez crescer como pessoa. Aí, no momento eu olhava assim, eu falei assim, não, o Lucas, ele tem que ir para uma universidade, ele tem que entrar no alojamento. Eu queria que ele passasse por minhas experiências, sabe? Exato. Como se isso fosse fazer ele ter um resultado que eu tive, que não é verdade. Exato. Universidade não é para todo mundo. E você não precisa de uma universidade também para você vencer na vida, né? Você precisa de força de vontade perfeito. Só para você fazer o que você quer fazer. Eu acho que é até interessante isso que tu fala da oportunidade, porque no final das contas é isso. A gente tá, sei lá, sofrendo tanto no dia a dia, isso eu falo de maneira realmente geral, e muita gente não vai fazer o que gostaria de fazer, ou não vai fazer o que deveria tentar fazer, porque ela tá presa na experiência de vida de outra pessoa. Sim. E foi muito... É muito difícil ser desconstruído. Opa, o que tá acontecendo? A entrevista não acabou, mas eu dividi esse episódio em 2 partes. Vai ter a parte 1 e a parte 2. E é claro, ainda vai ter muito da Thaís, das suas aventuras, das suas peripécias e muita conversa pra gente ter ainda rolando na parte 2. Então fica ligadinho que a parte 2 vai vir nos próximos dias. Acompanha no feed, com certeza já tem. Mas enquanto isso, tem um recado muito importante agora. Ouve aí. Oi, eu sou Domenica Mendes e eu tô aqui para te convidar para a nova edição da campanha O Podcast é Delas. Em março desse ano, nós vamos nos unir mais uma vez, com o objetivo de promover a maior participação de mulheres na mídia podcast. Para participar da campanha é muito fácil. Você inscreve seu programa no site podcastadelas.com.br, convide uma ou mais mulheres para gravar com você e depois você divulga o seu episódio com a hashtag O Podcast é Delas 2020. Se você já é mulher e tem o seu próprio programa, você também pode participar. Essa é, inclusive, uma ótima forma de você divulgar o seu podcast para que outras pessoas conheçam você e o seu trabalho. Espero vocês na campanha desse ano, porque você sabe que o podcast é delas. Um beijo e até lá. É isso aí, assim como eu aqui no Conversa é Essa, tem muitos outros podcasts participando do Podcast é Delas 2020. Tem muito programa pra você ouvir, tem muita gente maravilhosa pra você conhecer e é claro, você pode seguir a hashtag O Podcast é Dela em todas as redes sociais e você vai encontrar com certeza gente nova. Se você quiser comentar qualquer coisa, falar qualquer coisa sobre esse episódio e sobre episódios já passados ou até mesmo indicações de episódios futuros, não deixe de mandar a sua mensagem, de mandar DM, de deixar recadinho lá no Instagram @BrunoPetrajano e no Twitter, tenho quase certeza, não, é Bruno o Trajano. Bom, você já sabe, então abração pra você e é claro, continue acompanhando o podcast é delas.